Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. He's in the world today showing signs and wonders and raising up people, great things taking place, showing signs in the heaven above and on earth. Signs. Ele está no mundo hoje, mostrando sinais e maravilhas e levantando as pessoas, grandes coisas acontecendo, mostrando sinais em cima no céu e na terra, sinais. Signs of flying saucers in the air where even the Pentagon and all don't know what to think of it. Sinais de discos voadores pelo ar, onde nem mesmo o Pentágono sabe o que pensar disso. Signs in the heaven above and on earth, the healing of the sick, the raising of the dead, the opening of the blinded eyes, the casting out of evil spirits, the gospel being preached. Amen. Signs before His coming. Sinais em cima no céu e na terra, a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a abertura dos olhos cegos, a expulsão de espíritos malignos, o evangelho sendo pregado, sinais antes de sua vinda. Not willing that any should perish, but that all might humbly, sweetly bow to repentance. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos possam humildemente, docilmente se curvar ao arrependimento. But those who reject, sight has to walk blind. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo têm que andar cegos. What if I today was to reject to have my eyesight? Then it'd be put out. Se eu hoje rejeitasse ter minha visão, permitindo que ela fosse tirada, If I refuse to keep my eyes, I'd take something and stab them out. se eu recusasse permanecer com os meus olhos, eu tomasse algo que os arrancassem, I don't want to see them. então eu não queria ver. That's the way it is spiritually. Essa é a maneira que é espiritualmente. If a man refuses to look into God's Word and see the plan and see God, he automatically puts out his eyes. Se o homem se recusa a olhar na palavra de Deus para ver o plano e ver Deus, ele automaticamente fica sem seus olhos. He himself shuts up his eyes to the things of God. Ele mesmo fecha seus olhos para as coisas de Deus. What a day, what a time. Que dia, que tempo, What a lesson we ought to learn today from looking around at the end time. que lição devemos aprender hoje de olhar ao redor no fim do tempo. But God in His sovereign grace, in the days of Noah, He said, now I want you to go out and make a provision for all those who desire to escape this judgment. Mas Deus, na sua graça soberana, nos dias de Noé, Ele disse, agora quero que você saia e faça uma provisão para todos aqueles que desejam escapar deste julgamento. Isn't that marvelous? Não é isto maravilhoso? God, not willing that any should perish, making a way of escape for those who wanted to come God's way of escape. Deus, não querendo que ninguém pereça, fazendo uma válvula de escape para aqueles que queriam vir pela válvula de escape de Deus. So He said, Noah, I want you to make an ark. Então ele disse, Noé, quero que você faça uma arca. Now the word ark is a little chest there, a place of escape, a hiding place. Agora a palavra arca é uma pequena caixa ou um lugar de escape.
um esconderijo. There's three of them spoke of in the Old Testament. Existem 3 delas faladas no Velho Testamento. We want to look at those three now for a few moments. E queremos olhar nessas 3 agora por alguns momentos. All those three were typing one great ark, Christ, to the church today. Todas aquelas 3 estavam tipificando uma grande arca, Cristo, para a igreja hoje. 3 is a confirmation. All the old things just foreshadowing. 3 é uma confirmação. Todas as velhas coisas estavam apenas prefigurando. I was reading the other day while studying out on a creek bank of how that those Hebrew mothers that gave birth back there to the patriarchs. Eu estava lendo outro dia, enquanto estava sentado às margens de um riacho, de como aquelas mães hebreias que deram a luz lá atrás aos patriarcas, And each one, when she come forth and uttered his name, while in labor, spelt what he would be and where he'd be in the last days, not knowing what she was doing. Amen. And muttering. e cada quando ela chegava a expressar seu nome, enquanto dava a luz, dizia o que ele seria e o que ele seria no último dia, não sabendo o que ela estava fazendo e murmurando. Take over Genesis 49 and type it out where they're in time, where they're at, and watch what it is. Pegue Gênesis 49 e tipifique isto onde seu tempo final, onde eles estão, e observe o que é. Right there, my. Está bem ali, ó. We can only open our eyes sometime in our spiritual hearing, that the word coming forth, that we would realize what it is and the Spirit would reveal to us. Como se pudéssemos apenas abrir nossos olhos, às vezes, e nossa audição espiritual, pois a palavra vem, nós compreenderíamos o que ela é, e o Espírito nos revelaria. And I pray now the Holy Spirit takes these things of God and put them right into the heart of every man and woman, boy and girl here. E eu oro agora para que o Espírito Santo tome essas coisas de Deus e as coloque no nosso coração, em cada homem e mulher, menino e menina aqui. The ark. A arca. There was one of them Noah built, a way of escape. Ali havia uma delas que Noé construiu, uma válvula de escape. Second one spoke of was the one that Moses was put in. A segunda citada foi aquela na qual Moisés foi colocado. The third was the ark of the testimony to Israel. A terceira foi a arca do testemunho para Israel. And the fourth, all fulfilled in the fourth being Christ Jesus. E a quarta, todas se consumaram na quarta, sendo Cristo Jesus. Let's go back now and begin at the first in Genesis and see how the preparation is made for the ark and see if it doesn't type Christ exactly. Vamos voltar agora e começar na primeira, em Gênesis, e ver como a preparação foi feita para a arca e ver se isso não tipifica exatamente a Cristo. And all those who gathered into each ark or the come to reconciliation by the ark, all was preserved through judgment. E todos aqueles que se reuniram em cada arca ou sob vieram à reconciliação através da arca. Tudo foi preservado através do julgamento. And just as certain as they was preserved in the type, how much more are we to be preserved in Christ, the real antichrist of all the arts? E tão certo como foi preservado no tipo,
Quanto mais somos nós preservados em Cristo, o verdadeiro antitipo de todas as arcas. Oh, he's marvelous. Oh, ele é maravilhoso. Then we notice back there that God told Noah that I want you to make this out of a specific type of wood. Então observamos lá atrás que Deus disse a Noé, quero que faça de um determinado tipo de madeira. Now just any wood wouldn't work. Agora, não seria qualquer madeira que funcionaria. We got to have a certain type, and it must be gopher wood. Temos que ter um determinado tipo e deve ser a madeira de gopher. Gopher wood now was, A madeira de gopher agora foi... I was studying here a few weeks ago on what gopher wood was. Eu estava estudando aqui há algumas semanas sobre o que era a madeira de gopher. And it was a softwood, pliable. E ela era uma madeira macia, maleável. Now that is what makes up the ark, was a wood that could be easily applied, a pliable wood. E agora foi com isto que a arca foi feita. Era uma madeira que podia ser facilmente usada, uma madeira maleável. That's the believer. Esse é o crente. Once in the hands of God, cut down from his own self-righteousness as a tree, he becomes pliable in the hands of the builder. Not tossed about with every wind of doctrine, but a pliable that fits right into the Word of God, to be used easily. Uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria, ele se torna maleável nas mãos do construtor, não se agitando com nenhum vento doutrinário, mas maleável, que se encaixa bem na palavra de Deus para ser facilmente utilizado. And we noticed that it was the wood that would suck up moisture, easy take in moisture. E observamos que era a madeira que absorvia a umidade, facilmente absorvia a umidade. And now to one thing, the man of pliable in the hands of God can be a great pain to God, or either can be a great pain to the devil. E agora uma coisa, um homem maleável nas mãos de Deus poderia ser uma grande coisa para Deus, ou você poderia ser uma grande coisa para o diabo. Now, if the ark was built out of wood that was pliable and was stuck into the water, it wouldn't be but a little while till it was waterlogged. Agora, se a arca foi construída com uma madeira que era maleável e absorvia a água, não demoraria muito para que ficasse encharcada. And it would sink immediately, become heavy, because gopher wood is real light. E ela afundaria imediatamente, se tornaria pesada, porque a madeira de gopher é bastante leve. And the water would soak right through it. E a água infiltraria logo através dela. So that's what I think today. Então, isto é o que eu penso hoje. This is it. É isto. I believe today the trouble that many sincere men and women today not willing to give themselves in completely, but went after error. Hoje, eu creio, o problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje não desejam se entregar completamente, mas vão atrás do erro. And that's why the ark becomes waterlogged. Can't go any farther. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada, não pode seguir adiante. She heads up and down, about ready to sink. Ela se dirige para cima e para baixo, prestes a afundar. So watch how the Holy Spirit there formed the way.
Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? That they could not stand to go on like that. Mas isto, eles não podiam permanecer assim. So God said to Noah, pitch it, within and without, both sides pitch it. Então Deus disse para Noé, betume por dentro e por fora dos dois lados, betume. Then I was studying over what pitch was made out of. Então eu estava pesquisando de que era feito o betume. I went back and got it and went back into an old dictionary and began to find out what pitch meant. Eu fui, encontrei, olhei um velho dicionário, descobri o que significava betume. Into the Greek I find out that pitch meant one thing, meant to a substance. No grego descobri que betume significava uma coisa, significava uma substância. But how they got pitch, they beat it out of another tree. Mas como eles obtinham o betume, eles o tiravam de uma outra árvore. It was like a rosin, and they beat it out and boiled it, and then poured it on. Era como uma resina, e eles o batiam e o ferviam, e então o derramavam, And it becomes pitch. e se tornava betume. What a beautiful thing of the wood before it's cut down, a certain type of timber being human. Christ in his humility, being human. Que coisa linda da madeira antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano, Cristo, na sua humildade, sendo humano. And the church, his ark today, coming into his church, which is no more than his own spiritual body here on earth. E a igreja, sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que seu próprio corpo espiritual aqui na terra. That Christ was cut down and life was beat out of him, that it might be applied to the church. Pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudesse ser aplicada à igreja. Now this soft gopher wood, when they poured this hot pitch over it, it soaked it up right quick inside and out and made it a shield. Agora, esta madeira de gofer maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela o absorvia rapidamente por dentro e por fora, e aquilo a deixava selada. Amen. Amém. Oh, you see it? Oh, vê você isto? A shield. Um selo. Salt, soaking in the Word of God. Christ, pouring the Holy Spirit here. Maleável, embebido na palavra de Deus, Cristo derramando o Espírito Santo ardente. Amen. It won't run when it's cold. E amém. Ele não penetra quando está frio, Got to get hot. tem que estar quente. What we need today is an old-fashioned Holy Ghost meeting. Hell poured down. O que precisamos hoje é de uma antiquada reunião do Espírito Santo ardente que escorre. Amen. They took that soft gopher wood, the big ladle, poured it on, and the gopher wood real soft, ready. Then from the inside out, that pitch went through and cased it over like steel. Eles tomavam aquela madeira de gofer maleável, uma grande concha, e derramavam aquilo na madeira de gofer, realmente macia, preparada. Então, do lado de dentro e de fora, aquele betume penetrava e a envolvia como aço. Amen. No water could seep in it at all. Nenhuma água podia infiltrar ali de forma alguma. It was a protection. Era uma proteção. And every man that
comes and receives Christ and soaked in by the Holy Spirit, becomes so one-minded till he sees nothing else but Christ. E cada homem que chega e recebe a Cristo e se reveste com o Espírito Santo se torna numa só mente até o ponto em que não vê nada mais exceto a Cristo. He doesn't care for the world anymore. Ele não se importa mais com o mundo. Amen. You just bump him, bounce him, kick him out, do everything you want to, but he's cased over. Amen. Você pode golpeá-lo, censurá-lo, chutá-lo, fazer tudo o que você desejar, mas ele está revestido. In other words, he's sealed. Em outras palavras, ele está selado. Seal upon the cross. Amen. That's what they did with the pit. Lacrou todas as fendas. Foi isto que eles fizeram com o betume. And the Bible said, what? E a Bíblia diz que You know what the sealing is for this tabernacle, this ark today? você sabe que a vedação é para isso, que tem a ver com esta arca hoje. Ephesians 4:30 said, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed, or picked, cased over, until the day of redemption. Amen. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados, sobetumados, revestidos, até o dia da redenção. Amém. All sealed up. Amen. Todos selados. Every little portion of wood, every little outlet, every little hole, every little crack, every little pore in the wood is just sealed and cased in with the Spirit of God. Amen. Cada pequena parte de madeira, cada pequena saída, cada buraquinho, cada pequena fenda, cada pequeno poro na madeira está simplesmente selado e revestido com o Espírito de Deus. Oh, how marvelous. Hallelujah. Oh, quão maravilhoso! See, if you put it on cold, you'd have air holes in it. Veja, se você coloca isso frio, você teria furos de ar ali. If you ever hit against a log or something, it might bust it because it's got a flaw in it. Se você batesse aquilo contra um tronco ou algo, poderia estourar por causa da fenda ali. But when it's hot, pour on, then it goes all the way through and seals to both sides, inside and out. Amen. Mas quando é derramado quente, então atravessa aquilo e sela dos dois lados, dentro e fora. Amém. Perfect type of Christ and His church. Tipo perfeito de Cristo e sua igreja. How one tree had to be cut down to be beaten and bruised and all the juice sucked out of it. Como uma árvore tinha que ser cortada, ser batida e ferida e todo o sumo extraído dela. And then that applied to the other tree to preserve the tree through the judgment. E então aquilo era aplicado em outra árvore para preservar a árvore através do julgamento. Christ was cut down that through His life and by the Holy Spirit the church might be carried to the judgment. Amen. Cristo foi cortado para que através de sua vida e pelo Espírito Santo a igreja pudesse ser levada através do julgamento. Vem isto? What a beautiful picture. Que lindo quadro! Oh my. Oh, que coisa! That thrills you, doesn't it? Just makes your heart jump back and forth. Amen. Aquilo te emociona, não é mesmo? Simplesmente faz com que seu coração salte de um lado para o outro. See? Vem, All of it
speaking of Christ. Everything in the Old Testament was of Christ, foreshadowing it. Tudo isso falando de Cristo. Tudo no Velho Testamento era Cristo, prefigurando. Someone said the other day, said, Brother Branham, why is it that this happens and that happens? Alguém disse outro dia, Irmão Branham, por que aconteceu isso e aquilo? Well, he's sitting present now. I was eating at a table. Bem, ele está sentado aqui presente agora. Eu estava comendo em uma mesa. I said, sister, come back of all these things and come back to the beginning. Eu disse, irmã, volte de todas essas coisas e volte ao princípio. I said, the first thing that person was before anyone else, before they was one cell, they were spirit. Eu disse, a primeira coisa que uma pessoa era antes de qualquer coisa, antes de existir uma célula, eles eram espíritos. That's the fundamental part. Esta é a parte fundamental. Keep that spirit right from everything from that spirit this way will perish. Mantenha aquele espírito correto. Tudo daquele espírito destilado perecerá. Amen. Whereas houses, lands, homes, health, whatever it may be, it's perishable. And it'll go right straight back to that spirit again. Sejam casas, terras, lares, saúde, seja o que for, é perecível, e isto voltará diretamente àquele espírito novamente. Amen. Hallelujah. Aleluia! Right back to the spirit again. So keep that right. E volta ao espírito outra vez? Então mantenham o correto. No matter what you got here in this world, what you haven't got. Keep your heart right in tune with God. Não importa o que você possua aqui neste mundo, ou o que você não possui, mantenha seu coração sintonizado corretamente em Deus. For all, everything, all your houses, land, all your money, all your sickness, all your health, all your children, all everything that you got here on this earth, everything you leave in, you'll go right straight back to the beginning again. Pois todas as suas casas, terras, todo o seu dinheiro, todas as suas enfermidades, toda a sua saúde, todos os seus filhos, tudo que você tem aqui nesta terra, tudo te deixará e você voltará diretamente ao princípio outra vez. Amen. If that's right with God, you'll come forth again as the certainty of God in heaven. Se aquilo estiver correto com Deus, você virá novamente tão certo quanto há um Deus no céu. Amen. If it's not right with God, you got to take the other route. Não estando certo com Deus, você tem que tomar outra rota. You're here to make a choice. Make it today for Christ. Você está aqui para fazer uma escolha. Faça hoje por Cristo. Amen. Notice, all mine. Observe. Oh, que coisa! Another thing that the word meant when it said pitch it, tar it, or soak it with rosin, it means to atone. Outra coisa que a palavra significava quando foi dito betume, betúmia, pichia ou embeba com resina, significa expiar. Now the word pitch means to atone. Agora a palavra betumar significa expiar. Over in Leviticus, the same word that was used for pitch in Genesis, in Leviticus is used as an atone, to make an atonement. Lá em Levíticos, a mesma palavra que foi usada como betumar em Gênesis, em Levíticos é usada como expiar, fazer uma reparação. Well, now, atone is to stand between. Bem, agora expiar é colocar no meio. And the pitch that was in the gopher wood
in the ark was to keep out or to atone the believer from the wrath. E o betume que estava na madeira de gofer, na arca, era para manter fora ou para espiar o crente da ira. You see it? Vê você isto? Noah could not get into the wrath, the waters, the judgment. Noé não podia entrar na ira, as águas do julgamento. Oh, I see it now. You get it? Oh, eu vejo isto agora. Você compreendeu isto? Look, Veja, he could not come into the judgment because there was an atonement between him and the judgment. ele não podia vir a juízo, pois havia uma expiação entre ele e o julgamento, And the judgment was the water of the world. e o julgamento era a água do mundo. And the believer in Christ is safely secured. Amen. E o crente em Cristo está salvo e seguro. Amém. Not upon the merits of himself, but on his obedience. Obedience to walk into the ark. Não pelos seus próprios méritos, mas na obediência, a obediência para entrar na arca. The only thing Noah had to do was get in the ark. A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. He didn't even have to shut the door. God did that himself. Ele não teve nem mesmo que fechar a porta, Deus mesmo o fez. Amen. Walk in. Entrar. That's all the believer does is walk by faith in Christ. Isto é tudo que o crente tem que fazer, é entrar pela fé em Cristo. Amen. God takes care of the rest of it. Deus cuida do restante disso. He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into the judgment, pass from death unto life in the ark, safe forevermore. Amen. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento. Passará da morte para a vida, na arca seguro para sempre. Amém. Let the judgment rock her if it wants to. Deixe o julgamento balançá-la, se quiser. Amen. Why, imagine sometime the ark was standing on the end and upside down and everything else. Ora, eu penso que às vezes a arca ia ao fim, empinava para baixo e tudo mais, But Noah was saved. mas Noé estava salvo. The pit stood between him and the judgment. O betume se colocava entre ele e o julgamento. And today the blood of Jesus Christ, God's Son, stands between us and all the judgment. Amen. E hoje o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, se coloca entre nós e todo julgamento. Amém. Shall not be condemned or come into judgment, but pass from death unto life. Amen. Não será condenado ou entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém. Why? Because he's in the ark. Por quê? Porque ele está na arca. What a perfect picture. Que quadro perfeito! Trees cut down. The way they started in the world. Cut down first. That's every man. Comes into the world born to sinners, taken iniquity, comes to the world keeping right. Árvores cortadas, a maneira que começaram no mundo, cortada primeiro. Isto é cada homem que entra no mundo, nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, Undone, unlovely, ungodly, away from God, alienated, without hope, without Christ, dying, going to a sinner's grave, ready for the judgment.
aniquilado, pouco amável, pecaminoso, longe de Deus, alienado, sem esperança, sem Cristo, morre e vai para a sepultura de um pecador pronto para o julgamento. Then the word comes along sharper than any two-edged knife, cuts the tree down, hews it out, cuts off all the stickers and all the thorns. Então a palavra chega, mais afiada que espada alguma de dois gumes, corta a árvore, corta todos os galhos e todos os espinhos. Cuts the best part out of it and the pliable. Amen. In the hand of the builder, Christ. Corta a melhor parte disso e é maleável, amém, na mão do construtor, Cristo. Then his life was poured out at Calvary that through the shedding of the blood might make an atonement to protect the man that's in the ark of safety. Então sua vida foi derramada no Calvário, de forma que através do derramamento do sangue, ele pudesse fazer um pacto para proteger o homem que está na arca de segurança. Oh my, what a picture! Oh, que coisa, que quadro! Then in order to get the picture put on it, Então, a fim de obter o betume e colocar, it'll water off. porque isso encharcará. I want you to take notice of this. Eu quero que você observe isto. A man just says, well, I'll read the word, I'll just take this, that. Um homem apenas diz, bem, eu creio na palavra. Eu apenas tomarei isto, aquilo. Without the blood, you're left to the world. Sem o sangue, você está abandonado no mundo. No matter how much you're in the ark, how much ark or what forward you are, you've got to get picked, soaked up. All soaked up with the Holy Spirit, keeping the world out. Não importa o quanto você esteja na arca, o quanto você esteja na arca ou na prancha, você tem que ser betumado, encharcado, todo encharcado com o Espírito Santo, mantendo o mundo fora. And I want you to notice how beautiful. Então eu quero que você observe quão lindo. Then in order, Então, em ordem, there had to be another tree cut down, a fellow kinsman, cut out and beat until all the rosin fell out of it. tinha que haver outra árvore cortada, uma companheira parente cortada e batida até que toda a resina saísse dela. And this rosin man was poured onto the other one that was cut out to preserve it. E esta resina então era derramada na outra que era cortada para preservá-la. Amen. And today, Amém. E hoje, how preserved? preservada por quanto tempo? Well, that's been 6,000 years ago. Ora, aquele pecado há 6.000 anos atrás. And they see the old ark yet sitting on top of the mountain. E eles veem a velha arca ainda posicionada no topo de uma montanha. No other wood has ever stood it and never will. Nenhuma outra madeira já suportou isso e nunca suportará, Why? It was hit by the death of another. porque foi betumada pela morte de outra. The ark still stands, pitched within and without, as a memorial of what pitch will do. A arca ainda permanece betumada por dentro e por fora, por uma lembrança do que o betume fará. Oh, what a perfect picture. How priceless. Oh, que quadro perfeito de como Cristo é. The believer's position in Christ as the ones in Christ, pitched on the outside with the
A posição do crente em Cristo, uma vez em Cristo betumado do lado de fora com all you have to do, the ark is prepared. tudo que você tem que fazer. A arca está preparada. The only thing you have to do is come in and believe. A única coisa que você tem que fazer é vir e crer. Notice Noah, when he came in, Observe Noé, quando ele entrou. that's the only thing he had to do was walk in. Essa foi a única coisa que ele teve que fazer, foi entrar. God shut the door, and he was safely until the judgment was passed. Deus fechou a porta e ele ficou salvo até o julgamento passar. God done the shutting, God done the opening. Deus fechou, Deus abriu. That's the believer today in Christ. Este é o crente hoje em Cristo. Notice, quickly now, Observe rapidamente agora. the next ark was spoke of, we'll go to it just a moment, was Moses. A próxima arca que foi falada, entraremos nisso por um momento, foi Moisés. The Bible declares that little basket to be an ark. A Bíblia afirma que aquela cestinha era uma arca And notice, it was provided by the mother, the one who gave him the birth. e observe, ela foi provida pela mãe, aquela que lhe deu a luz. Amen. Amém. Not through some seminary, not some theological experience, but the one who gives the believer the birth prepares the ark for him. Amen. Carry him to the judgment. Não através de algum seminário, não através de alguma experiência teológica, mas aquele que dá ao crente o nascimento, preparou a arca para ele, o levou através do julgamento. So she weaves it with the little stalks that they had there, like a little corn stalk, black stalk. Então ela o teceu com poucos pequenos talos que tinham lá, como pequenos talos de milho, talos achatados. They still have it in Egypt. Eles ainda os têm no Egito. You can still see the mother take their little babies across the Nile River, push it across while she's waiting a little basket the same way, pushing in a basket across the Nile River. Você ainda pode ver aquelas mães levando seus bebês através do rio Nilo, empurrando-os enquanto atravessam a Val. O pequeno cesto, do mesmo modo, empurrando em um cesto através do rio Nilo. And she went and made him a little ark. E ela saiu e fez para ele uma pequena arca. And the way it's made, it weaves in and out when they were making it. E a maneira que é feita é entrelaçada por dentro e por fora quando a fazem. That's the way the weavers do. Weave it back and forth. Essa é a forma que os tecelões fazem, tecem por trás e assim por diante. And then she went and slimed it. E então ela saiu e o cobriu com um limo. Slime is a pitch again. Limo é um betume, novamente. The same word, slime. Take it right through. Look, they don't say pitch or tone. A mesma palavra limo, tome-a e veja, se não diz betume ou expiação. Then you see with the weavers are weaving the stalk in and out, made little gaps in there so it would hold the pitch. Então veja, com os tecelões entrelaçando talos dentro e fora, fazem pequenas fendas ali para que aquilo detenha o betume. Oh my! How the believer! Oh, que coisa! Como o crente! What a shame today that we're all separated. One a Methodist, the other a Baptist, and one a Lutheran, and one a Oneness, and one a Trinity. Que vergonha hoje por estarmos todos separados,
um metodista, outro batista, outro luterano, um da unicidade e outro da trindade. What a pity! Que pena! We all ought to be closely knitted together, and the pitchfork on. Then it all sticks together and cements together, making us safety. Todos eles deveriam estar juntamente entrelaçados, então o betume derramado, assim tudo ficaria junto, tudo se consolidaria, ficando seguro. Marvelous. Pouring the pitch on it. Maravilhoso! Derramar o betume nisso. Then the little baby Moses was laid in the basket and pushed out into the judgment of the water. Então o bebezinho Moisés foi colocado em um cesto e empurrado para o julgamento das águas. Water always means sickness and multitudes of people. A água sempre significa densidade e multidão de pessoas. The little fellow out there, probably a little cover over his face, out on the ark, out on the Nile River, she slipped. O pequeno companheiro ali fora, provavelmente com um cobertorzinho sobre a sua face, ali na arca, ali no rio Nilo. Ele é veloz. And they're going out through the reeds and bulrushes and alligators and everything else around in the Nile. E ali, descendo por ali, através dos juncos e canas, os crocodilos e tudo mais ao redor no Nilo. And the rains and the storms and the blizzards and blowing through there, the gales, the little ark rolling right out. E as chuvas, tempestades e as nevascas soprando por ali os temporais. A pequena arca sobreviveu àquela tempestade. Why? For the priest was in the ark. Porque havia um sacerdote dentro da arca. Amen. He was a priest. Amém. Ele era um sacerdote. He was a lawgiver. He was a king. Ele era um legislador. Ele era um rei. So was Noah. Do mesmo modo foi Noé. Noah also was a father. Noé também foi um pai. And the father himself who made the ark was in the ark with his substance. E o pai, o próprio que fez a arca, estava na arca com sua essência. Christ, my father, who made the ark with his own blood, is inside the ark with the believer. Fellowshipping. Cristo, nosso Pai, o qual fez a arca com seu próprio sangue, está dentro da arca com o crente, tendo companheirismo. Oh, As all the children and all the animals listen to Noah preach, while the judgment is on it pouring down, the ark are riding back the waves, tested about from place to place. igualmente todos os filhos e todos os animais ouviam a pregação de Noé, enquanto os julgamentos estavam se derramando, a arca dominava as ondas, sendo testada de lugar em lugar. Noah said, hold still, children. Noé disse: fiquem quietos, filhos. God has made this ark that's built according to his instructions. Deus fez esta arca. Foi construída de acordo com as suas instruções. It will stand everything that the devil can send against it. Ela suportará tudo que o diabo possa enviar contra ela. Noah in the ark preaching, safe from the judgment. Noé na arca pregando, tomado do julgamento. Little Moses out there looking up towards the starlit skies at night when the wind is a-blowing and a-howling across the place of the old Nile and jumping the crocodile going in the basket. O pequeno Moisés ali fora, olhando para cima em direção ao céu iluminado pelas estrelas à noite,
Quando o vento soprava e uivava por ali, o velho Nilo saltando e os crocodilos se aproximando do cesto. Hallelujah! Aleluia! Safe, protected, standing between us and the atonement. Between him and all the gales and the heavy winds that the devil could send, nothing would upset the Lord. Salvo, protegido, no meio havia um pacto entre ele e todos os temporais e os ventos pesados que o diabo podia enviar. Nada podia virar aquela pequena arca. He floated right on through. Ele flutuava através daquilo. I could see the great Holy Spirit standing above it. Eu posso ver o grande Espírito Santo pairando sobre aquilo. I could see the angels of God standing there with their swords drawn. Amen. Posso ver os anjos de Deus por perto com suas espadas desembaiadas. No, sir. Nothing's going to touch it. Não, Senhor, nada iria tocá-lo. I see the devil trying to sink the ark up there and Noah singing Jesus keeping near the cross or whatever it was. Posso ver o diabo tentando afundar a arca ali em cima. E Noé cantando, Jesus, mantenha-me perto da cruz. Ou seja, o que foi. All the devils in hell couldn't take it because it's built according to God's construction. Todos os demônios do inferno não podiam tomar aquilo, porque foi construído de acordo com as instruções de Deus. There was an atonement made between judgment and mercy. Havia um pacto entre o julgamento e a misericórdia. That's every believer today, no matter how hard the pain, jokes and challenges, how hard life may seem. Isto é cada crente hoje, não importa quão difícil isto pareça, quão difícil a vida pareça ser. As long as you're in Christ Jesus, there's nothing present, nothing future, death, sickness, and sorrow. Separate us from the love of God. Contanto que você esteja em Cristo Jesus, não há nada presente, nada futuro, que possa alcançar sua alma e que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. The devil will turn every gale in his hell on you. But God's got an atonement standing between you. O diabo usará cada temporal do inferno, soltará em você. Porém, Deus tem um pacto colocado entre você. She'll float every way. Você flutuará sobre cada onda. She'll go through every alligator bed. Você atravessará cada camada de jacaré. Where did he land? Onde ele chegou? Right straight in the line of being the king of all Egypt. Diretamente na linha de ser o rei de todo o Egito. Hallelujah. Aleluia. And one of these days when this old ark lands on the other side, that's his stormy Jordan. E num desses dias, quando esta velha arca chegar do outro lado do tempestuoso Jordão, We'll walk out as priests and kings unto God. Oh, standing under the atonement. How the blood of the Lord Jesus Christ freely given to whosoever will. The atonement, the mercy. nós sairemos como sacerdotes e reis para Deus, de pé sob o pacto do sangue do Senhor Jesus Cristo, dado gratuitamente a quem desejar, o pacto, a misericórdia. Over in the Old Testament, he said, now you shall make an ark. No Velho Testamento ele disse, agora farás uma arca. And he specified the word, Zephyr wood. E ele especificou a madeira de acácia. Or you should make it out of this wood. Ou você pode fazê-la dessa madeira. It's called in the Bible shittim wood, but it's really called Zephyr wood.
é chamada na Bíblia madeira sintim, mas é realmente chamada madeira de acácia. And you can make it the same thing, the ark, E você pode fazer a mesma coisa, a arca, and said you shall make it and overlay it with gold. e disse, a farás e a revestirás com ouro. Watch that ark, is it type Christ? Observe aquela arca, veja se ela não é o tipo de Cristo. Notice, it's type every time. Observe, ela tipificou todas as vezes. Noah was a type of Christ, making a way towards Moses. Noé era um tipo de Cristo, fazendo um caminho. Do mesmo modo foi Moisés. Now watch the ark of the covenant. Agora observe a arca do pacto. He said you shall make it out of gypsy wood and overlay it with gold. Ele disse, a farás da madeira de acácia e a cobrirás com ouro. Anyone who knows the scripture knows that gold speaks of deity. And wood speaks of humanity. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que o ouro fala da deidade e a madeira fala da humanidade. He said you shall cover it, overlay it with gold over the wood. Vejam, ele disse, a cobrirás, a revestirás com ouro sobre a madeira. That's deity over the wood. Christ over the church. Inside and out. Deity overlaid. Esta é a deidade sobre a madeira, Cristo sobre a igreja, dentro e fora, deidade revestida. You'll have a lid on top of it, it'll be a mercy seat. And all the laws will rest in it. Farás uma tampa em cima dela, será um propiciatório onde todas as leis descansarão ali. But before you take it, you sprinkle it over the blood. Mas antes de tomar, espija com sangue. The law speaks of judgment A lei fala do julgamento. between the law and the congregation. And far deity stood in its place. Type of Christ. Mas entre a lei e a congregação havia algo para a divindade ficar em seu lugar. Tipo de Cristo. Between the wrath of God, the judgment in hell, between that and the believer stands deity himself. Entre a ira de Deus, o julgamento no inferno, entre aquilo e o crente permanece a deidade. Ele mesmo. Christ standing in the way with an atonement made to save us from our sins and to heal us from our sickness. Amen. Cristo, de pé no caminho, com uma expiação feita para nos salvar de nossos pecados e para nos curar de nossas enfermidades. Deity stands in the way between judgments. A deidade se coloca no caminho entre o julgamento. The law was the judge. A lei era o juiz, The law judged. But the atonement stood between the confessed believer and the judgment. a lei julgava, mas o pacto se colocava entre o crente confesso e o julgamento. There lay the judgment in the ark, ready to come forth. Ali estava o julgamento na arca, pronto para sair. But when it did, it couldn't, for there's an atonement standing between it and the believer. Mas quando o fazia, não podia, pois ali havia um pacto entre ela e o crente. And the believer comes accepting Christ, and the shadow and type shed blood, sprinkled upon the mercy seat. E o crente chegava e aceitava a Cristo na sombra e tipo, o sangue derramado aspergido sobre o lugar de misericórdia. Then he had mercy and could walk away rejoicing because he was free from judgment. Então ele obtinha misericórdia e podia ir embora, regozijando,
porque ele estava livre do julgamento. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but the Spirit. Não existe, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. And when a man knows that he's died to the things of the world and rose again in Christ Jesus and walking according to the Holy Spirit and not the ways of this sinful world, there's no condemnation to him. E quando um homem sabe que ele morreu para as coisas do mundo e aqueles que estão em Cristo Jesus e andam de acordo com o Espírito Santo e não da maneira deste mundo pecaminoso, não existe condenação para ele. Look in the face of hell and judgment and rejoice because there's the blood of Christ making atonement standing between him and judgment. Amen. Ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar, porque aí está o sangue de Cristo fazendo pacto de pé entre ele e o julgamento. Amen. There you are. Amém. Aí está você. The believer once in the lead shut down and settles it for all time. Amen. O crente, uma vez dentro, a tampa é fechada e aquilo encerra isso para sempre. Amen. Amém. Gold, deity laid over and underneath and all around and wrapped up in deity. Ouro, deidade colocados sobre e sob isto e ao redor de tudo isso, envolto na deidade. Every man that's come into Christ is wrapped up in the Holy Spirit. Amen. And becomes sons and daughters of God. Cada homem que entra em Cristo é envolvido no Espírito Santo e se torna filho e filha de Deus. Pouring just beat out gold. E batiam o ouro. They got hot and beat it. Eles o esquentavam e o batiam. And the beater of the gold beats the gold. You have to beat it with a hammer. E o batedor do ouro batia o ouro. Ele tinha que batê-lo com um martelo. And they beat the gold until it sees reflection in it. E eles batiam o ouro até virem seu reflexo nele. Then get her hot and pour her out on the ark and it's soaked into the wood. Oh, my! Então o esquentavam e o derramavam sobre a arca, e ele encharcava a madeira. Oh, que coisa! When the Holy Spirit, being the power, Holy Ghost and fire, poured out upon the believer, through the blood of Christ makes an atonement there for him. Quando o Espírito Santo, sendo o poder, Espírito Santo e fogo é derramado sobre o crente, através do sangue de Cristo, faz uma expiação ali por ele. He's safe from all divine judgment. Ele é salvo de todo julgamento divino. Does that include sickness? Yes, sir. Absolutely does. Isto inclui a enfermidade? Sim, Senhor. Com toda certeza inclui. They don't say it won't push you about. It won't knock you, it won't get on you, it won't do this. Ele não diz que você não será pressionado, que não será zombado, que isso não estará sobre você, que não fará isso. But many are the afflictions of the righteous. Porém, muitas são as aflições do justo. Many times will the ark be tossed this way and that way. But the Lord delivers him out of them all. Amen. Muitas vezes a arca será agitada para este e aquele lado, mas o Senhor o livra de todas. Many bounces have your ark. A velha arca recebeu muitas pancadas. Many ups and downs and many gales that you ride, but you landed on Mount God. Muitas altas e baixas, e por muitos temporais ela sobreviveu, porém ela pousou no Monte Ararat de todos os modos. Many alligator beds crossed the little ark.
prison house. Muitos crocodilos, eu disse, passaram pela pequena arca, muitos temporais levaram durante a noite. Many dark storms you rode through, but landed safely in the bulrushes, where the intent to be taken to the throne of the nations, from the lowest to the highest. Ela passou por muitas tempestades escuras, porém pousou em segurança nos juncos, onde o objetivo pôde levá-lo ao trono da nação, do mais baixo ao mais alto. Amen. Amém. We miserable wretches, from the lowest of all insects, lowest of all creatures, morally polluted, spiritually dead, can be lifted from that place by the ark of the blood of the Lord Jesus Christ and His sons and daughters, and things you preach unto God. Nós, miseráveis, vis, os mais baixos de todos os insetos, as mais baixas de todas as criaturas, moralmente poluídos, espiritualmente mortos, podemos ser levantados daquele lugar pela arca do sangue do Senhor Jesus Cristo para sermos filhos e filhas e reis e sacerdotes para Deus. What a picture. Que quadro! What do we have under consideration? O que temos em consideração? How can man turn such a proposition down that God has made with man? Como pode o homem rejeitar tal proposta que Deus lhe fez?